Vamos falar sobre sindicância? Dando prosseguimento ao estudo do procedimento de sindicância estabelecido pela Portaria número 107, de 13 de fevereiro de 2012, que aprovou as instruções gerais para a elaboração de sindicância no âmbito do Exército Brasileiro, as chamadas IG 09001, apresentamos agora a síntese das disposições que estabelecem as obrigações do sindicante na condução do procedimento e dos meios de defesa que devem ser garantidos ao sindicato. Ao ser instaurada a sindicância pela autoridade competente, será nomeado o sindicante, que é o encarregado da sindicância. Note-se que o novo procedimento de sindicância, estabelecido nas IG 09001, trouxe como novidade a ampliação do rol de militares competentes a desempenhar o encargo de sindicante, que até então era de competência exclusiva de oficiais, passando agora a concorrer à designação de encarregado também o aspirante a oficial, os subtenentes ou os sargentos aperfeiçoados, mas desde que ainda respeitada a regra de maior precedência hierárquica em relação ao sindicato. Logo que tomar conhecimento de sua nomeação, o sindicante deverá realizar uma série de providências, todas previstas no artigo 6º das Instruções Gerais, a fim de dar rápido e eficaz andamento ao procedimento, tais como a lavratura do termo de abertura, a formação dos autos da sindicância, com a juntada de documentos em ordem cronológica, rubricando e numerando as suas folhas, a identificação na capa dos autos da numeração única de processo, o NUP, a identificação do sindicante e do sindicado, se houver, e o objeto da sindicância. Promover ainda a notificação do sindicado, se houver, para conhecimento do fato que lhe é imputado necessariamente, acompanhamento do feito, ciência da data de sua inquirição e da possibilidade de defesa prévia, além da possibilidade de requerer a produção ou juntada de provas, realizar ainda o sindicante ou determinar, de ofício ou a pedido, a produção ou a juntada de todas as provas que entender pertinentes ao fato a ser esclarecido, conduzir a investigação, ouvir depoimentos e lavrar os respectivos termos, movimentar a sindicância sempre por meio de despachos, encerrar a instrução e a apuração mediante termo escrito e, por fim, providenciar um relatório completo e objetivo, contendo seu parecer conclusivo sobre a elucidação do fato apurado. Todavia, as obrigações do sindicante não se esgotam no atendimento das providências elencadas no artigo 6º, pois sempre deverá privilegiar o atendimento das garantias constitucionais, quando houver principalmente a figura do sindicato, bem como a adoção de outras medidas específicas não previstas, desde que se tornem necessárias em razão de particularidades do objeto da sindicância. A sindicância pode existir com ou sem sindicato, mas havendo um sindicado a quem é imputada a responsabilidade por determinada irregularidade, a sindicância passará a ser de natureza eminentemente acusatória e, portanto, deverão ser observadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. As Instruções Gerais 09001 trazem um capítulo completo, do artigo 15 a 18, em que tratam especificamente da aplicação das garantias do contraditório e da ampla defesa. Vejam o artigo 15. A sindicância obedecerá aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com a utilização dos meios e recurso a ela inerentes. Parágrafo único. Para o exercício do direito de defesa, será aceita qualquer espécie de prova admitida em direito, desde que não atente contra a moral, a saúde, a segurança individual ou coletiva, ou contra a hierarquia ou contra a disciplina. O direito à ampla defesa é, portanto, princípio e garantia constitucional, de aplicação automática, e só é reproduzido nos diversos ordenamentos infraconstitucionais, como as IG 09001, por seu caráter balizador. Assim, vejamos, nos termos do artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal de 88,
Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recurso a ela inerentes. A fim de bem atender tais garantias, as IG trazem expressa a obrigação de se adotar diversos procedimentos consubstanciados em oportunidades de defesa para o sindicato. Assim, resta garantido ao sindicato, desde o início, o direito de exercer sua defesa pessoalmente ou também por advogado, sendo-lhe oportunizado sempre, dentro dos limites dos prazos regulamentares, a apresentação de defesa prévia e de alegações finais, bem como a possibilidade de oferecer ao sindicato subsídios para o esclarecimento do fato, indicando testemunhas, requerendo a juntada de documentos ou até indicando as fontes onde poderão ser obtidos esses documentos. O sindicato deverá ser sempre notificado com antecedência mínima de 3 dias úteis da realização de todas as diligências de instrução da sindicância, sejam inquirições, acariações ou perícias, a expedição de cartas precatórias, etc., para que, caso queira, possa acompanhá-las ou requerer o que julgar de direito. Por fim, concluída a sindicância com o relatório final do sindicante, os autos serão encaminhados para a autoridade instauradora para essa dar solução, que deverá ser explícita, clara, coerente e motivada, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, especialmente quando importarem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Se por ocasião da solução da sindicância for verificada a existência de fato que em tese constitua transgressão disciplinar, antes da adoção de quaisquer medidas disciplinares, é ainda obrigatória a apresentação do formulário de apuração de transgressão disciplinar, conhecido como FAT, ao suposto transgressor, seguindo-se a partir daí todo o previsto no regulamento disciplinar do Exército, incluindo novas chances de defesa para o acusado e a utilização de recursos regulamentares. Assim, inaugurado este novo procedimento no âmbito do Exército no ano de 2000 e sendo então aperfeiçoado em 2012, a sistemática de apuração disciplinar passou a contemplar efetivamente as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o que não acontecia anteriormente. Trata-se de fenômeno, portanto, recente, pelo qual uma instituição militar estabeleceu regras rígidas, dando grande importância ao procedimento de sindicância como método autorizador para a imposição de sanções disciplinares, observando o atendimento às garantias fundamentais da Constituição Federal de 88 e dos princípios que regem a ordem pública administrativa. Hierarquia e disciplina são princípios basilares, mas uma vez que os direitos fundamentais espraiam-se por todo o funcionamento do Estado, há outros princípios a serem também adotados no meio militar. Justamente por isso que, no acertado sentido de atualização de seus regulamentos, as Forças Armadas vêm realizando significativos avanços no âmbito disciplinar administrativo, concretizando assim os princípios garantias do contraditório e da ampla defesa. Encerrando agora o nosso estudo, que foi apresentado em 13 videoaulas, esperamos ter contribuído para o entendimento de tão significativa matéria. Continue a acompanhar o nosso blog www.odireitodomilitar.blogspot.com.br, que irá trazer cada vez mais matérias e notícias sobre questões relacionadas ao direito dos militares. Até breve!